Opa, galera, mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez falando sobre Nomi Prince, ela que é economista, jornalista, escritora de diversos livros que são best-sellers, que são aí muito renomados na parte de investimentos, na parte de análise macroeconômica, geopolítica, enfim, muita coisa legal que ela escreve. Ela fez essa entrevista para o David Lim Report, e aí a gente vai sumarizar aqui para vocês, como sempre, traduzindo a parte de economia, traduzindo a parte de investimentos, a parte do inglês, para que vocês possam acompanhar o raciocínio dela. Ela tem essa visão de que as commodities e as partes imobiliárias ainda tem muito que oferecer, ainda tem muito que mostrar, que não está tão forte assim, feito vários dados econômicos estão sugerindo. E ela fala da parte de crescimento econômico, da parte de geopolítica, enfim, muita coisa que a gente vai trazer aqui na live de hoje, que não é live, como vocês podem ver, estou trazendo aqui no vídeo gravado, no novo recinto, né, no novo ambiente. Já estou aqui em Paris para fazer os meus mestrados, e aí, por conta disso, eu estou fazendo isso aqui no improviso. Além disso, vocês podem perceber também que eu não estou fazendo ao vivo, né? Tá gravado aqui para vocês. É porque a internet aqui, infelizmente, não permite fazer live. É por isso que a gente vai trazer os mesmos vídeos para vocês, só que gravados. E aí vocês vão poder acompanhar todo esse raciocínio. Vocês vão continuar tendo acesso aí aos vídeos, ao conteúdo, porque isso é o mais importante aqui, né? Falar sobre a parte de economia e afins. Sem mais delongas, vamos começar então aqui nossa live, né? Trazendo aqui, essa moça bonita aí da foto é a Nomi Prince, e ela fala sobre o fim do dinheiro barato e o começo de um novo ciclo. Percebam que isso já foi tema trazido aqui nas nossas lives há muito tempo atrás. A gente falou quando estava com o Ray Dalio, ele falou dessa questão. Com o professor Steve Hanks, ele também falou dessa questão. E aí ela está trazendo novamente isso, né? Que na expectativa dela, a gente não deve ver taxas de juros baratas, feito a gente viu nessas últimas 2 décadas, justamente por conta de todas essas questões que a gente vai estar trazendo aqui nesse vídeo, beleza? E aí o tema é o que esperar do Fed, da economia e dos mercados após a era do dinheiro barato. Esse é o tema principal da entrevista dela para o David Lim Report. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que, como sempre, vai estar o link aqui da live para quem quiser assistir o seu conteúdo completo lá em inglês. Fique à vontade. A gente vai estar aqui traduzindo a parte de economia do inglês, né? Mas vocês podem assistir lá também. E aí, primeiro, vamos falar um pouco aqui de quem é a Nomi Prince, né? Nomi Prince é uma economista, jornalista e autora americana. Ela é conhecida por seus trabalhos sobre o sistema financeiro global e a influência dos bancos centrais. Prince nasceu eu não consigo falar esse lugar aí, mas é em Nova York, em 1966. Ela estudou economia na Universidade de Chicago e na Universidade de Colômbia. E após se formar, trabalhou como analista de investimentos no Morgan Stanley e também no Goldman Sachs. Então ela é extremamente renomada, né? Alguns dos seus livros estão, em 2002, ela publicou seu primeiro livro, All the President Bankers, The Hidden Alliance That Drives American Power. O livro investiga as relações entre os bancos centrais dos Estados Unidos e os bancos privados. E em 2008 ela publicou seu segundo livro, It Takes a Pillage, Behind the Bonuses, Bailouts and Backroom Deals from Washington to Wall Street. O livro explora os escândalos financeiros que levaram à crise econômica de 2008, que a gente já conhece bastante aqui, que foi a crise do subprime, né? E aí, dentre os grandes feitos dela, está a publicação desses 2 livros. Ela está escrevendo o seu terceiro livro, que também a gente vai comentar lá no final da live. Ela é uma das primeiras pessoas a alertar sobre os perigos da crise financeira de 2008, e ela é uma voz importante na defesa de reformas no sistema financeiro global, coisa que a gente ainda não viu nessas últimas 2 décadas, né? Melhorou algumas coisas, mas ela ainda continua batendo em diversos pontos que ainda não foram modificados. Prince é uma figura influente no mundo da economia e das finanças. Seu trabalho tem ajudado a aumentar a conscientização sobre os perigos do sistema financeiro global. E aí a gente começa de fato então aqui a questão da nossa entrevista, começando pelo tema da inflação, onde David Lim pergunta para ela sobre a razão da recente tendência de inflação mais baixa que a gente está vendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como na realidade em vários locais do mundo, né? E aí Prince diz que a inflação ela é influenciada por diversos fatores e não apenas pelas ações do Fed. A gente teve uma live aqui que a gente trouxe a entrevista do Fed que o Jerome Powell próprio reconheceu isso. Ele dizia que a inflação ela estava sendo reduzida, que isso era um sinal muito bom, muito impactante, positivo, mas que parte era por fatores geopolíticos, parte por conta do que o Banco Central estava fazendo de fato. E aí Prince ela destaca a importância da dinâmica do mercado global e das tensões geopolíticas como eventos que podem afetar os preços e, consequentemente, a inflação. E aqui ela está falando muito da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, ela está falando da guerra que está tendo, não guerra de fato, né, de pessoas, mas guerra econômica entre China e Estados Unidos, a questão dos chips, da questão da invasão de Taiwan.
Esses eventos podem acabar alterando o preço, a aversão de risco também dos investidores e que levaria os investimentos a modificar muita coisa e também a uma questão de alta inflacionária. E aí ela fala justamente nessa parte da geopolítica dessa inflação, né? Ao abordar esses eventos globais, Prince pensa que a geopolítica desempenha um papel crucial na economia. Se países não estão se entendendo bem e eles têm esses problemas geopolíticos, isso acaba gerando uma desencontro da economia liberal, que pensa que se um país é bom ou melhor para poder fazer um certo produto, é melhor que ele foque naquele produto e todo mundo compra desse país esse produto. Só que em alguns pontos específicos isso não acaba se desempenhando bem, especialmente quando tem um choque entre os países, né? Então vamos supor que a China produz melhor, vamos supor, canecas, né? Caneca. Todo mundo quer comprar caneca, quer comprar da China. Mas se a China está com problema com o resto do mundo inteiro, ninguém vai querer comprar da China, depender da China para ter essas canecas. Óbvio que caneca é um exemplo muito simples, mas se você for pensar, por exemplo, em carro, coisas de alta tecnologia, esses produtos mais desenvolvidos, isso acaba, de fato, impactando bastante, né? E aí ela cita a invasão da Rússia da Ucrânia como um exemplo de como eventos políticos podem ter repercussões econômicas profundas. Especialmente aqui ela está falando da parte de commodities energéticas, né, petróleo e gás natural, principalmente para a Europa, que dependia muito do gás natural, e também das commodities alimentícias, já que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são fortes produtores de commodities alimentícias, trigo, aveia, entre outros. Afetando os preços de commodities como petróleo e trigo, né, que foram os dois que eu citei aqui também. E aí ela fala da questão da influência do Fed no preço da habitação. A gente fez uma live aqui com o Michael Gayed, que falou da questão de habitação. E aí, nessa live, ele fala muito da questão da dinâmica entre aumento da taxa de juros por parte do Fed com o preço da casa, que teoricamente deveria cair, mas que não estava caindo, né? E aí ela argumenta que quando o Fed ajusta as taxas de juros, isso não apenas afeta a capacidade das pessoas de obter empréstimos, que é uma parte da dinâmica da taxa de juros, né? Menos pessoas têm acesso a dinheiro, então a demanda cai, mas também pode influenciar a percepção do mercado sobre a saúde econômica, muito ligado também à questão da crise de 2008, que também foi por conta dessa questão imobiliária. Taxas de juros mais altas podem sinalizar uma economia mais forte, mas também podem tornar os empréstimos mais caros. E aí, por que a taxa de juros sinaliza uma economia mais forte? Né? É uma economia mais aquecida, é uma economia que está ainda muito quente, com a inflação ainda muito alta e precisa das taxas de juros para poder controlar e arrefecer essa inflação. Mas também pode tornar os empréstimos mais caros, né? Porque se fica mais cara a taxa de juros, menos pessoas querem pagar por aquilo ali. Por exemplo, se eu vendo essa caneca a R$10, provavelmente muitos de vocês vão querer comprar, mas se eu vendo a 100, menos pessoas querem comprar, porque ficou mais caro. E a mesma coisa com a taxa de juros, a mesma dinâmica com a taxa de juros. Quando ela fica maior, você tem que pagar mais por isso, menos pessoas vão querer ou ter condições de pagar, né? Então, pode tornar os empréstimos mais difíceis, mais caros de se conseguir. Isso, por sua vez, pode desencorajar as pessoas de comprar casas, levando a uma redução da demanda, como eu expliquei, né? Tipo, menos pessoas têm acesso a dinheiro, casa é o bem mais caro, normalmente que uma pessoa compra, um casal compra, justamente por conta disso, ela é mais afetada pela questão da taxa de juros. E na live que a gente trouxe aqui do Michael Gayed, ele falou que o PIB americano é em torno de 23%, 25% focado no mercado imobiliário. Então, uma redução da demanda no mercado imobiliário afeta drasticamente o PIB americano também. No entanto, o Prince também ressalta que outros fatores, como a oferta de casas no mercado, as condições econômicas gerais e as políticas governamentais, desempenham um papel crucial na determinação dos preços da habitação. Não é simplesmente a redução da demanda que vai afetar o preço das casas, né? Normalmente, quando a demanda cai, a oferta ela tem que baixar o preço para poder atrair mais pessoas para comprar. Só que como tem poucas casas sendo ofertadas no mercado, a gente também viu isso na live do Michael Gayed, ele fala, e ele explicou, e a gente explicou lá também, a questão de que quando as pessoas não estão colocando casas para serem comercializadas, muito porque quando você vende a sua casa, você tem que comprar uma nova casa, e como a taxa de juros está alta, acaba não compensando para você fazer essa troca, a gente poderia ter um problema muito grande no preço da habitação, já que a oferta estava ficando limitada e a demanda também estava ficando limitada. E por isso que o preço da casa não estava caindo tanto. E na visão do Michael, e a gente vai ver aqui também, que se o preço da casa não começa a arrefecer, a inflação lá dos Estados Unidos tende a não arrefecer tão facilmente assim também.
E ela continua aqui falando do futuro da economia, né? Ela reflete que a economia é um organismo vivo e em constante evolução. Ela acredita que, embora haja incertezas no horizonte, também há oportunidades significativas. Então, do mesmo jeito que alguns setores vão ficando cada vez mais difíceis, outros vão ganhando bastante com isso. E a gente falou isso também na live da Lynn Aldrin, que ela explicou justamente que alguns setores, ela mostrou, né, alguns setores estão sendo bem impactados do lado negativo, enquanto outros estão ganhando bastante com tudo isso que está acontecendo. E a Prince vê potencial em setores emergentes, como tecnologia verdes e energias renováveis. Duas coisas que a gente já mencionou aqui, mas a parte de tecnologia verde foi nas lives de sexta-feira, em várias notícias que estavam sendo lançadas com relação a isso. A parte de energias renováveis a gente falou na nossa primeira live aqui, quando a gente trouxe o Rick Rule, que ele falou sobre essa questão das energias renováveis, entre outras matrizes energéticas, que ele acreditava que ainda ia desempenhar um papel considerável na nossa economia. Veja como todos esses economistas, meio que eles convergem para alguns pontos específicos, eles podem divergir em outros, né, mas eles convergem para alguns pontos específicos. E é justamente essa análise que a gente tem que fazer aqui para ver se vale ou não, se faz sentido ou não essas teses de investimento para a gente poder aproveitar e ganhar dinheiro com elas também. Ela também destaca a importância da inovação e da adaptabilidade das empresas em tempos de mudanças. Então, se as empresas não conseguem inovar e elas não conseguem se adaptar, elas acabam sendo duplamente negativamente impactadas. Então, elas são impactadas muito, por um lado, muito negativo. Elas caem 2 vezes mais rápido, porque elas perdem na parte de vendas e ela perde na parte de conseguir cortar custos. Então, as coisas vão ficando cada vez mais caras, demandantes da empresa, sugando a sua margem, e isso acaba afetando a lucratividade da empresa. Ela também adverte que a economia global está mais interconectada do que nunca. Mesmo com todos esses problemas que a gente está vendo lá nos Estados Unidos contra a China, Rússia e Ucrânia, alguns lugares da África que estão brigando por conta da questão com a França, entre outros problemas que a gente está vendo no restante do mundo, é inegável que, por conta da grande globalização que a gente viveu nessas últimas 2 décadas, o mundo está muito interconectado. Uma coisa que acontece lá na África do Sul impacta lá no Canadá, que impacta na Austrália. Então, tudo isso está muito conectado e é o que ela está trazendo aqui. Ela está trazendo aqui, né? E eventos em uma parte do mundo podem ter repercussões em outras. Normalmente tem essas repercussões em outras. Ela enfatiza a necessidade de políticas econômicas sólidas e cooperação internacional para garantir um crescimento sustentável no futuro. E é nesse ponto aqui que eu concordo, mas eu acho até improvável de acontecer. Por quê? A gente vai vendo pessoas que não se comunicam, que não se conectam muito bem uma com a outra. Por exemplo, o Brasil e a Argentina, que sempre tiveram uma boa relação. Agora, Lula, que é de esquerda, e a pessoa que está lá de esquerda está tendo uma comunicação até legal, mas aí o cara que vai entrar lá, Milei, já não quer mais conexão com o Brasil. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor se é certo, errado, porque até não cabe a mim, não é esse o meu ponto. O ponto é que as políticas econômicas vão ficando menos sólidas e menos cooperativas internacionais vão acontecendo, né? A cooperação internacional vai acontecendo, justamente por conta dessas divergências políticas, divergências de lados, né? E isso vai trazendo um crescimento menos sustentável ou até mais problemático do mundo. Seria interessante se os países, os presidentes conseguissem tirar esse lado de eu sou melhor que todo mundo, eu sou mais importante que todo mundo, minha visão é a mais correta, e caminhasse todo mundo na mesma direção, né? Com o mesmo foco, crescer mais sustentavelmente e trazer melhores retornos, né? Mas enfim, só justificando aqui o ponto dela, né? E a David Lin pergunta sobre economia geral, né? Observando os números recentes que mostram o aumento da produção de fábricas. Se a gente viu, infelizmente não nas últimas 2 semanas, porque eu não consegui fazer a live, né? Mas a gente tem visto nas sextas-feiras que os números de produção das fábricas têm ainda aumentado, maior do que as expectativas, mas ainda estão em nível contracionista. E aí ela destaca que o investimento na economia tem sido robusto, impulsionado tanto por investimentos privados, né, pessoas, grandes empresas e tal, quanto por legislações significativas do Congresso. E o Congresso está colocando muito dinheiro na economia. A gente viu até na live, acho que foi do professor Steve Hankin, que a economia americana estava colocando mais ou menos ali 6% do PIB, colocando mais e mais na economia, mais dinheiro, mais coisas, dando mais benefícios, e isso poderia impactar, né, a economia e a taxa de juros.
E aí ela fala que está tendo muito impulsionamento por conta também da parte do Congresso. Ao discutir o crescimento econômico, ela observa que, enquanto certas áreas da economia estão prosperando, outras podem continuar a desacelerar, coisa que a gente já conversou bastante na live da Lynn Alden. Eu já vou deixar o link, todas essas lives aqui embaixo, como sempre, para vocês, para quem quiser assistir. Mas nessas lives, na live da Lynn, ela menciona alguns setores específicos que estavam, de fato, ainda bastante aquecidos e outros setores que estavam desacelerando. O turismo está bem aquecido. Os serviços em geral, na verdade, está bem aquecido, a inflação está alta, essa parte de indústria está com inflação mais baixa, está já desacelerada. Ela menciona uma possível desaceleração no mercado imobiliário e no empréstimo comercial. Dois assuntos que a gente também trouxe aqui já para vocês que impactam bastante a questão da economia, porque os empréstimos no setor comercial, né, o commercial real estate, como a gente fala lá dos Estados Unidos, está bem problemático, está passando por algumas dificuldades muito grandes. Alguns lugares estão conseguindo superar tranquilo, principalmente nos lugares mais renomados, né, Nova York e tal, mas tem alguns lugares específicos que estão sofrendo bastante, até porque tem uma correlação muito grande com os bancos regionais que estão passando por uma dificuldade grande lá nos Estados Unidos. Prince também destaca a diferença entre grandes projetos de produção, que estão ligados ao financiamento governamental, e ao investimento privado, e ao financiamento para indivíduos e pequenas empresas, que está se tornando mais restrito. Então temos esses grandes projetos acontecendo, principalmente ligados à parte de indústria e do governo, e temos as pessoas pequenas, as pequenas empresas, que não estão recebendo tanto financiamento, estão ficando com menos caixa, com menos possibilidade de pegar dinheiro em banco. E por que isso aqui é importante, né? Saiu um dado, acho que foi em 2020, 2021, que 95%, se não me falha a memória, das pessoas empregadas nos Estados Unidos estavam em empresas de pequeno e médio porte. 5% eram empresas de grande porte. Então, quando a gente coloca na balança, na verdade, as pequenas e médias empresas elas são muito mais importantes para a economia do que essas grandes empresas. Em questões de empregabilidade, em questões de fluxo de caixa, em questão de venda, em questão de melhor para a economia, né? Melhor para o governo. E se as empresas de pequeno e médio porte estão ficando com menos acesso a dinheiro, se tornando mais restrito esse financiamento, isso pode levar a um problema muito grande, especialmente na parte de empregabilidade lá nos Estados Unidos, que está super aquecido. A gente tem visto dados após dados de desemprego nos Estados Unidos lá embaixo, e isso pode acabar tendo um impacto muito grande e muito rápido, assim, subitamente. Do nada, todas as empresas começam a fechar, ou várias empresas começam a fechar, e isso pode se tornar um problema muito grande lá nos Estados Unidos. Aí David Lean traz à tona um tema do mercado imobiliário, né? Mencionando um aumento surpreendente na parte de construções de casas, que a gente também conversou em outra live aqui, que era justamente por conta da demanda tá maior do que estava se esperando, né? Então, os construtores estavam construindo mais casa. E aí, Prince acredita que enquanto alguns projetos de construção de casas podem enfrentar desafios no futuro devido a empréstimos restritos, outros estão avançando devido ao planejamento de longo prazo e ao financiamento de grandes pools de dinheiro. Então, pessoas com muito acesso a dinheiro, eles estão aproveitando dessa oportunidade, que os preços estão lá embaixo, tanto para a parte de compra de material de madeira, especialmente, de alguns outros materiais, e também na parte de pessoas querem trabalhar, né? Tipo, os construtores querem trabalhar, aí eles aproveitam dessas oportunidades para construir muitas e muitas casas em locais específicos e, ao mesmo tempo, algumas áreas específicas não estão tendo construção nenhuma. Então, tipo, na verdade, está tendo os dois lados ao mesmo tempo. Pessoas que estão focando no longo prazo e as pessoas que não estão querendo vender suas casas, não estão querendo comercializar a casa porque está com pouco acesso ao dinheiro. E aí isso entra também muito na questão do setor bancário, né? Como a gente falou, tudo isso aqui está ligado com a parte do Regional Bank, que é os bancos regionais, e os Big Banks, né? Os grandes bancos como a gente conhece. Ela tem uma visão perspicaz sobre o setor bancário, observando uma série de desafios que os bancos enfrentam atualmente. Ela destaca que muitos bancos estão enfrentando problemas de liquidez significativos. Lembrando para vocês o que é liquidez, você pode ter o dinheiro, mas se você não tem condições de pagar na hora, você não está líquido, você não tem condições de pagar, e aí isso gera um problema para você.
Muitos bancos pegaram muito do seu dinheiro e colocaram na questão das dívidas do Tesouro Soberano Americano, né, o empréstimo para o governo, de 30 anos. Ou seja, eles só vão ter acesso a esse dinheiro lá na frente. E aí eles estão ilíquidos, eles não estão com muito acesso ao dinheiro hoje. E considerando que esses empréstimos que foram feitos, nesses títulos de empréstimos, eles caíram por conta do aumento da taxa de juros, uma questão de marcação ao mercado, a gente já explicou no vídeo aqui de renda fixa, tudo isso aqui direitinho, mas como eles estão sendo remarcados para baixo nesse valor, isso acaba afetando também a questão da quantidade de dinheiro que o banco tem acesso. Se eles forem vender, comercializar no mercado secundário, eles têm um deságio muito grande sobre esse título. A razão principal para isso, segundo ela, é a queda no valor dos títulos do Tesouro que os bancos detêm como colateral ou reserva. É a questão da marcação ao mercado, né? Que eu estava explicando agora há pouco para vocês. Quando as taxas de juros sobem, o valor dos títulos cai, o que significa que, se os bancos precisam vender esses títulos para levantar sua liquidez, eles recebem um deságio, eles recebem menos do valor que eles colocaram lá. Se eles colocaram 100, eles recebem 70, 80, sabe? É menos do que os 100 que eles colocaram lá. Isso afeta muito a questão da liquidez do banco. Além disso, ela observa que muitos bancos estão enfrentando uma saída rápida de depósitos. Isso muito porque a gente também já falou aqui na live do Peter Schiff, que ele mencionou sobre isso, que é justamente a questão dos money market funds, né, os fundos de acesso a tesouro, a empréstimo. Eles conseguem estar lucrando 5%, 10%. 5% lá nos Estados Unidos, 10% se for em outros locais, como por exemplo Brasil, que está ali na casa dos 14%. Para que eu vou colocar o meu dinheiro, deixar no banco rendendo 2%, se eu posso pegar 5% emprestando com a mesma segurança, só que sem ser pelo banco? Então, o que é que as pessoas fazem? Tiram do banco e colocam para investir. Isso acaba afetando também a liquidez dos bancos. De acordo com ela, isso é exacerbado pelo fato de que muitos desses bancos não estão oferecendo taxas de juros atraentes em contas de poupança, mesmo com as taxas de juros em geral subindo, né? A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos agora está na casa dos 4,3%, eles estão dando 2% de retorno. Para que eu vou deixar lá rendendo 2% se eu posso render 4,3% com a mesma segurança? Então as pessoas tiram e colocam nesses money market funds, esses fundos de dinheiro, né? Isso tem levado os depositantes a procurar melhores retornos em outros lugares, exacerbando os problemas de liquidez dos bancos, como eu já expliquei aqui para vocês. E aí ela fala dessa questão da taxa de juros, né? Ela destaca a relação entre a taxa de juros e a capacidade das pessoas de pedir empréstimos. Com a taxa de juros mais alta, torna-se mais caro para as pessoas pedirem empréstimo. Fica melhor para quem está emprestando, recebe mais, mas fica pior para quem quer pegar dinheiro emprestado. Seja para comprar uma casa, né, que é o principal bem que a gente falou que é o mais caro, iniciar um negócio, né, tipo quem quer empreender, ou qualquer outra necessidade financeira, até mesmo, por exemplo, agora eu estou aqui em Paris, estou aqui para fazer mestrado, eu poderia ter precisado de dinheiro, de empréstimo, estaria mais caro pegar esse empréstimo. Isso significa que os bancos têm menos oportunidades de emprestar dinheiro. Quando conseguem emprestar, ganham mais, mas menos pessoas vão procurar o banco para poder conseguir esse dinheiro. E isso dificulta eles de ganhar os juros sobre esses empréstimos. Outra coisa que é problemática também é que eles até ganham mais porque eles emprestam mais caro, né? Então eles perdem em pessoas, mas eles ganham na taxa de juros, mas parte dessas pessoas que eles emprestam, né, não pagam de volta, ficam inadimplentes. E isso gera também um prejuízo para o banco. E aí, ela enfatiza que o Fed possa parar de aumentar as taxas de juros nessa próxima reunião. Já não é a expectativa da maioria das pessoas, se não me falha a memória, eu li recentemente. Estava na casa de 7% só de pessoas que acreditavam que iria ter um aumento no dia 20, agora a próxima semana. Os problemas atuais do sistema bancário não vão desaparecer da noite para o dia. Na visão dela, mesmo que o Fed pare de aumentar a taxa de juros, a gente já tem problemas contratados nos bancos que não vão desaparecer, que estão ali, que vão ficar batendo e aparecendo e se tornando um problema dados econômicos. E aí ela sugere que os problemas são estruturais e que o setor bancário pode enfrentar mais turbulências no futuro. Algumas pessoas falam daqui das vantagens do banco no Brasil, né, que são mais concentrados e não enfrentam esses problemas que os bancos americanos enfrentam. Se a gente for analisar direitinho, né, todos os dados, vocês vão ver que aqui no Brasil, se não me falha a memória, acho que é tipo 40% a 50% de todo o dinheiro que o banco empresta, ele capta através de CDBs, ele capta através, enfim, de dinheiro do mercado e não dos seus depósitos. Lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, era alguma coisa em torno de 89%, 90%
da parte de depósito. Então, eles são muito mais impactados com a galera que está tirando e movimentando dinheiro todos os dias. Quando você está pegando no mercado financeiro, a pessoa que está ali no mercado financeiro, que tem aquele título, ela normalmente quer esperar até o final do título para ganhar todo o prêmio, para ganhar todo o bônus. Então, não movimenta tanto assim, é melhor para o banco. Óbvio que o banco acaba pagando um pouquinho mais caro, né? Porque você tem que pagar a taxa de juros maiores, mas ainda assim, ainda é tipo mais vantajoso na questão de segurança para o banco, porque eles conseguem rentabilizar mais por conta da taxa de juros mais alta. E aí a gente entra agora no tema se os Estados Unidos vão ou não falir, né? Porque o David Lean, o entrevistador, pergunta sobre os riscos associados ao setor imobiliário comercial e se há uma ameaça real de falência em todo o país. Aí ela responde que, assim como no mercado imobiliário residencial, o setor imobiliário comercial está enfrentando vários desafios, especialmente com relação aos escritórios com alta taxa de vacância e os projetos inacabados devido à falta de financiamento que está tendo nesse setor. E isso está acontecendo muito por conta daquele movimento, né, de você tirar os escritórios e deixar as pessoas trabalharem de casa, mas também porque a economia estava muito aquecida na parte de escritórios e tal, e agora elas estão bem menos aquecidas. Isso está fazendo com que vários locais fiquem com uma taxa de vacância muito alta, e aí acabe tendo problemas, né? E também tem a questão de financiamento. Tipo, as taxas de juros subiram, aquele projeto deixa de ser viável por conta dessas taxas de juros mais altas, então as empresas pegam menos empréstimos e não terminam de construir aqueles projetos que já tinham sido começados. Eles preferem não terminar do que terminar e acabar ficando muito mais caro. E aí ela destaca que esses fatores colocam em risco os empréstimos comerciais e os bancos regionais que estão mais expostos a esses empréstimos. Os bancos regionais são os que estão mais expostos à questão de emprestar dinheiro tanto para o setor comercial, né, tipo o commercial real estate, e esse setor comercial, eles não tendo capacidade de pagar as taxas de juros, os valores dos empréstimos, pode acabar afetando os bancos comerciais. E aí, ao discutir a relação entre os bancos e empréstimos comerciais, a Prince, né, ela acredita que, embora os bancos possam ter iniciado um empréstimo, muitas vezes eles não mantêm o empréstimo completo, né? Passando adiante uma cadeia de empréstimos. Como é que funciona isso? Imagina agora que eu vou pegar R$100 emprestado e aí o banco me empresta R$100. Eu fiquei com os meus R$100 e o banco ficou com a dívida lá, com um empréstimo de R$100. Em vez de ele ficar com esses R$100, ele vai procurar mais 4 bancos e cada um deles fica com 20. 20, 20, 20, 20, 20. Dá os mesmos 100. Só que não é eu que devo para os 5 bancos, né? Eu devo para um banco só e esse banco está compartilhando aqui esses empréstimos, fazendo uma cadeia de empréstimos, nesse caso 5. Isso significa que uma falha de um empréstimo pode não necessariamente causar a falha do outro, mas certamente pode colocar os bancos individuais em risco. Como eles dividiram aqui em 5 partes, se eu deixo de pagar, cada um sofre um pouquinho, né? Então cada banco sofre um pouco. São os bancos individuais, nesse exemplo que eu estou dando aqui 5. Mas não necessariamente pode causar a falha de outro empréstimo, outra pessoa acabar não pagando por isso, porque está dividido, né? Eles diversificaram o risco, mitigaram o risco, como a gente chama aqui no mundo financeiro. E aí entra-se na pauta do dinheiro barato e como ele moldou a economia atual. Prince reflete que, embora o dinheiro barato tenha sido abundante por muitos anos, especialmente após a crise financeira e a pandemia de Covid, o problema real não foi resolvido. Ela destaca que o Fed ainda tem trilhões de dólares em títulos em seus livros, nos balancetes, o que representa dinheiro fabricado, né? E como é que funciona tudo isso? O Fed imprime dinheiro e eles compram as dívidas do governo, os títulos de dívida do governo americano. Ou seja, eles estão financiando os projetos do governo. Isso faz com que, de um lado, eles fiquem com os títulos e, do outro lado, o governo consiga fazer todos esses seus projetos. E isso, na visão dela, é um dos grandes problemas, é um dos grandes malefícios, porque ainda tem trilhões de dólares nos balancetes aqui do Fed que precisam de algum tipo de resolução, algum tipo de dívida que não deve ser pago, né? Deve ser acumulada, ficar somando aí mais e mais. A verdadeira questão, segundo ela, é onde esse dinheiro barato é investido. Se ele for direcionado principalmente para ativos financeiros em vez de economia real, isso pode criar bolhas e distorções. Eu quero pausar aqui nesse momento porque eu quero fazer uma grande reflexão com relação a isso para vocês entenderem esse ponto. Vamos lá. Se eu agora recebo muito dinheiro e eu vou lá na Bolsa de Valores e eu começo a comprar ativos,
isso vai criar uma distorção, uma bolha dentro daquele ativo. Imagina agora que eu ganhei, sei lá, 3 bilhões de reais e eu vou comprar a empresa. Então eu vou comprar CEMIG, aí CEMIG sobe de valor. Eu vou comprar Copel, aí Copel sobe de valor. Estou falando de empresas aleatórias, tá, gente? Então eu vou lá e a empresa vai subir, porque eu estou comprando muito daquele papel, certo? Então o valor sobe e isso cria uma distorção. Agora, se eu pego esse mesmo dinheiro e vou na economia e começo a tentar empreender, criar projeto, criar emprego e tal, e eu estou gerando coisa aqui dentro da economia. Então não gera uma bolha e distorção feito dentro dos ativos financeiros. Essa é a percepção dela aqui. É que boa parte desse dinheiro, na verdade, foi para a parte de empresas. Por isso, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, o preço sobre lucro lá da cotação do S&P está mais ou menos ali na casa dos seus 18, 20 vezes. O que significa que você está pagando 20 vezes do lucro da empresa. A empresa ela não passa a lucrar mais porque você comprou ou não a ação dela. Então ela não está gerando valor, mas o preço da ação subiu do mesmo modo. Então é porque está criando uma distorção dos valores, que é o que ela está chamando aqui de bolhas e distorções. Então isso é um problema. Ao discutir a pauta de crescimento econômico, ela argumenta que o crescimento real e sustentável não vem apenas da parte de taxa de juros baixa, que é o tema que a gente estava discutindo agora há pouco. É crucial saber onde o dinheiro está sendo investido. Então a gente vê muito, principalmente aqui no Brasil, o governo Lula, lá nos Estados Unidos, o Biden falando: taxa de juros está alta, taxa de juros está alta, tem que baixar, está ruim. Obviamente para o governo isso é ruim, porque isso controla a economia, né? E aí isso gera um problema econômico para o representante, para o político. Mas assim, não é simplesmente a taxa de juros baixa que vai resolver o problema. Tem que saber onde é que esse dinheiro está sendo investido, se ele está sendo colocado na economia real ou não. Se o dinheiro barato for direcionado principalmente para ativos financeiros, em vez de investimentos reais que beneficiem a economia em geral, isso pode não resultar em crescimento real e duradouro. Isso vai fazer os ativos subirem, pessoas que estão investindo ali já vão ganhar dinheiro, mas isso não vai gerar um crescimento real e duradouro para a economia. Só vai gerar um aumento lá da Bolsa de Valores, dos preços sobre o lucro da Bolsa de Valores. Aí o David Lean, em seguida, compara o crescimento da economia dos Estados Unidos com o dos países dos BRICS. E aí lança essa pergunta para ela, né? Tipo, fazendo essa comparação. Ela pondera sobre essa comparação. Ela destaca que avaliar a economia dos Estados Unidos em relação aos países dos BRICS é uma tarefa complexa, pois cada um tem as suas próprias dinâmicas econômicas, políticas e sociais. Isso é muito nítido da gente se ver, né? Por exemplo, lá na China é uma ditadura. Lá na Rússia é outra ditadura. Tem coisas completamente diferentes, por exemplo, do Brasil, da Índia, da África do Sul, que são, na verdade, democracias. Então, tipo, só isso já traz uma desinstabilidade política para uns em relação a outros. Eu não estou dizendo aqui qual é melhor, qual é pior, não é esse o ponto. O ponto é que é diferente. Então fica difícil de você poder comparar as coisas assim. E aí ela menciona que enquanto os Estados Unidos têm uma economia mais estabelecida e diversificada, e aqui ela está falando, por exemplo, os Estados Unidos ele é referência na parte de petróleo, na parte de comida, na parte de tecnologia, entre outras áreas, né, bem diversificado, e também ele é bem estabelecido, né, porque já tem várias décadas que fazem isso com exímio. Os países dos BRICS têm mostrado um crescimento robusto e potencial significativo nas últimas décadas, coisa que, por exemplo, eu venho falando aqui desde o meu primeiro vídeo, pelo fato, por exemplo, de investir no Brasil. Eu acredito que o Brasil vai crescer muito nessa década para a parte de investimentos em bolsa de valores, vale destacar. Então eu acredito muito no crescimento do Brasil e é por isso que eu invisto a maior parte do meu dinheiro, ali perto de 90% da minha carteira pública está no Brasil, justamente por conta disso, porque eu acredito nesse desenvolvimento que o Brasil vai passar. No entanto, ela também ressalta que há desafios enfrentados pelos países dos BRICS, como questões políticas, desigualdade e na parte de infraestrutura, que podem influenciar o seu crescimento futuro. Em contraste, a economia dos Estados Unidos, embora enfrentando seus próprios desafios, tem vantagem de uma infraestrutura muito mais bem desenvolvida, sistemas financeiros mais robustos e a questão da inovação tecnológica, que os Estados Unidos é referência. Apesar que na parte de inovação tecnológica a China também está se tornando uma referência, por isso essa guerra que está acontecendo entre Estados Unidos e China. E na parte de infraestrutura também é muito fácil de ver. Por exemplo, o Brasil não tem metrô que ligue norte a sul, não tem a parte hidroviária, né, de escoamento pelos rios e mares bem desenvolvido. Isso faz com que fique mais caro e menos viável da gente estar fazendo esse tipo de escoamento no Brasil. Isso tudo afeta o valor do Brasil, o desenvolvimento do Brasil.
Isso não é só no Brasil, é no resto também, mas eu estou falando do Brasil aqui só porque fica fácil de vocês entenderem, de vocês verem. Em resumo, enquanto os Estados Unidos podem estar em uma posição mais estável atualmente, os países dos BRICS têm um potencial de crescimento que não podem ser subestimados, que é justamente o que eu ando falando aqui para vocês. Não subestime o poder de crescimento do Brasil, da China, mesmo sendo a ditadura, mesmo tendo vários problemas agora, deve ter sim crescimentos robustos aí nas próximas décadas, pelo menos muito maior do que os Estados Unidos. E aí o entrevistador questiona ela sobre a recente flutuação nos preços e a ascensão de algumas commodities, como minerais críticos e o ouro. Minerais críticos a gente está falando aqui de cobre, de níquel, de prata, de ferro, várias flutuações de preço que têm acontecido nesse mercado. A Prince ela reflete sobre a transição energética global, observando que é difícil simplificar a prioridade energética do mundo. Ela destaca que diferentes países têm diferentes necessidades e prioridades. Isso você fica fácil de ver se você for para um país, por exemplo, mais pobre, eles ainda utilizam muito do combustível fóssil e eles não têm condições de fazer uma transição energética, ainda está muito distante da realidade daquele país. Enquanto que países mais desenvolvidos já estão querendo fazer essas transições energéticas, de mudar para uma matriz mais limpa, energia solar, energia eólica, energia não é hidráulica, é hidroelétrica e tal. Então, eles querem já se mudar para essa parte de energias mais limpas. E aí ela fala justamente isso. Enquanto os mercados emergentes podem ainda querer usar combustíveis fósseis, né, que são os mais sujos, devido à sua eficiência na industrialização, os países ocidentais estão buscando alternativas mais limpas para poder fazer essa transição energética acontecer. E aí a gente entra na pauta de transição energética, né? Prince acredita que não se trata apenas de mudar para energia solar, ou baterias de lítio ou afins. Existem etapas para essa transição e os países com recursos naturais, como petróleo, gás natural ou carvão, também desejam participar do crescimento energético. E é claro, né, se um país está rico em petróleo, gás natural e carvão, ele não quer que isso pare de ser usado, ele quer que continue sendo usado, pelo menos junto com as outras energias, formas de energia, né? Então, se mudar hoje, por exemplo, instalar um dele, mudar e não se utilizar mais nenhuma dessas três, esses países estão saindo perdendo em questão de capacidade energética, em capacidade de recursos naturais, em capacidade de crescimento e desenvolvimento. E aí ela destaca que a transição energética para uma energia mais limpa pode assumir várias formas, desde tecnologias mais limpas, o fato de, por exemplo, você ter uma tecnologia que vai conseguir, de fato, tirar a energia de forma mais limpa, né, energia solar e tal. Também com diferentes tecnologias para a redução de emissões em combustíveis fósseis. Então, a gente pode continuar utilizando energia fóssil, mas a gente desenvolve uma tecnologia que reduz essa emissão na atmosfera e isso vai tornar mais viável, mais limpo o uso dessas energias fósseis, né? Pode ser que a gente caminhe nesse sentido também. Ela menciona a questão da eletrificação e da transição para energias mais verdes, já que ela questiona se temos o suprimento necessário de metais críticos para atender os objetivos ambiciosos, como uma frota totalmente elétrica até 2030. E aqui a gente entra numa pauta que é muito complicada, porque, principalmente na parte de alguns minerais específicos, como o caso do cobre, e eu sei do cobre porque eu acompanho mais de perto, porque eu sou investidor tanto de Vale quanto da Rio Tinto, então eles são produtores de cobre, eu acompanho melhor, mas existem outros metais também que se encaixam nesse padrão. Os estudos mostram que a gente não tem minerais suficientes para poder fazer eletrificação do mundo inteiro. Não tem condições de a gente caminhar para essa eletrificação do jeito que os países envolvidos estão querendo puxar de todo jeito. Então, ela está justamente questionando se a gente vai ter essa capacidade de mineral, de ter tudo isso. E depois, ela sugere que, mesmo que tivéssemos todos esses minerais e elementos críticos necessários, ainda enfrentaríamos desafios como nossa rede elétrica atual. Perceba que, por exemplo, na Irlanda, país pequenininho, com a população pequena, é muito mais fácil você fazer uma reestruturação da energia elétrica, da rede elétrica, do que no Brasil, que é um país continental, é gigante, tal, ou nos Estados Unidos, outro país muito grande. Então, ainda não é muito claro como tudo isso vai acontecer na visão dela. E aí ela aborda a questão da energia nuclear, tema que a gente já trouxe aqui no canal, tem vídeo aqui, vou pedir para colocarem aqui embaixo na descrição também. E ela observa uma divergência na atitude em relação à energia nuclear entre o Ocidente e o Oriente. Ela acredita que o Oriente foi mais visionário em relação à energia nuclear, enquanto que o Ocidente tem sido mais hesitante.
E aqui ela está fazendo a alusão à questão de que, por exemplo, enquanto que o Oriente, né, no Japão, na China e tal, está se utilizando energia nuclear como uma das formas de energia para você extrair, para poder ter esse desenvolvimento, aqui no Ocidente não está tendo um desenvolvimento grande nessa parte, inclusive está tendo uma retroação. A Alemanha está fechando algumas usinas, os Estados Unidos ainda estão estudando várias formas de tentar viabilizar esse tipo de coisa. Vale ressaltar que no caso dos Estados Unidos, pelo menos as informações que chegaram para mim, né, que eu ando estudando, é com relação muito à questão de evitar que isso seja utilizado como arma de guerra e evitar que, caso haja um desastre, né, um problema com relação à energia nuclear, que isso afete muito a vida dos americanos, né, que isso se espalhe para muitas pessoas. Eles estão estudando, tentando viabilizar dentro de minas subterrâneas de projetos de mineração que não estão sendo mais explorados. Se eles vão conseguir de fato ou não, eu não sei, né? Eles estão tentando fazer esse estudo, mas eles ainda não estão fazendo extração. Então eles ainda estão atrás, na visão dela, do que outros locais, como é a questão, por exemplo, do Oriente, que eu mencionei aqui para vocês. Mas então, gente, basicamente essa é a visão dela, né? Ela tem essa visão de que a energia ainda vai ser muito importante, que a gente vai precisar muito ainda de inovações tecnológicas e que é fundamental que os estados, os países venham caminhando no direcionamento de ter essa matriz mais limpa, mas que ainda vai ter muitos desafios e essas metas ambiciosas estão sendo colocadas até 2030, 2040, 2050, elas não devem ser atingidas tão facilmente feito o governo quer, feito eles estão querendo puxar. E isso é muito impactante, porque mostra uma oportunidade incrível de investimentos mesmo, de tese de investimentos dentro dessa parte de energias renováveis. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal, vou pedir também para botar aqui embaixo na descrição, porque esse tipo de investimento, ele ainda se está sendo puxado de todo jeito para acontecer e ainda não vai ser suficiente para suprir, é porque a demanda ainda vai estar muito maior do que a oferta. E isso faz com que haja um desequilíbrio e provavelmente as empresas que estão ligadas nessa parte vão conseguir ter lucros mais robustos, trazendo uma oportunidade de investimento para a gente. Só que, ao mesmo tempo, eu também compactuo com a visão que ela mencionou aqui de que as energias de combustíveis fósseis ainda devem ter um peso muito grande na economia para o futuro, assim, até 2050, 60, 100. Inclusive, na nossa live com o Rick Rule, ele fala que, pelo menos nesse próximo 50, 70, 80 anos, a gente não deve ver uma transição completa feita os Estados Unidos estão querendo puxar, né, os Estados Unidos e a Europa. E que isso representa também oportunidade, já que não está sendo investido tanto assim na parte de energias de combustíveis fósseis. Não está tendo investimentos para fazer mais extração, o que gera um desequilíbrio na oferta e balanço, né, da oferta e demanda, e esse desequilíbrio gera maiores ganhos e retornos para as empresas que estão conseguindo ainda fazer essa extração, que estão tirando esses recursos e aproveitando desses recursos. Mas então, gente, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todo mundo, aguardo vocês na próxima semana. Por hora, vamos continuar com essa gravação aqui. Como eu expliquei, a gente não tem um Wi-Fi bom o suficiente para fazer live. Vou comprar uma luz, né, para melhorar a iluminação aqui. Vou comprar umas coisas para melhorar a questão visual. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários do que você achou desse improviso por hora, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui. E, novamente, aguardo vocês na próxima semana.